gente bonita! Tudo bem com vocês? Meu nome é Monique. E meu nome é Renata. E juntas somos MOR! E o nosso assunto de hoje é algo que muita gente tem dúvida, né, Renata? É verdade. Vocês querem saber? Então vem com a gente! Roda a vinheta! Bom, hoje nós vamos falar sobre os pincéis na automaquiagem. Existem vários pincéis de vários tamanhos e isso vocês vão ter que ver na hora de comprar de acordo com o seu tipo de olho e com o seu tipo de rosto. Não é verdade? Porque cada um tem um olho diferente da outra pessoa. Uns têm um olho maior, outros um olho menor. E aí na hora de comprar, vocês mesmos que vão ter que verificar isso, tá bom? Bom, mas o primeiro pincel que vocês podem usar é o pincel mais achatadinho. Sim, esse pincel achatadinho, ele vai servir primeiramente para você poder passar o seu primer e depois você pode utilizar ele para passar a sua base. Lembrando que todo produto que vocês forem passar no rosto, procurem não arrastar, ou seja, não procure fazer esse tipo de movimento, mas todo produto que vocês vão aplicar na pele, principalmente os cremosos e os pastosos, procurem aplicar, depositar. Bom, o segundo pincel é um pincel mais gordinho, ele parece como se fosse um mini microfone ou um microfone. E esse pincel, ele serve para você passar pó no rosto, então você pode usar tanto para o pó compacto como o pó solto, né? Existem pós que eles são um pouquinho mais leves, que é o pó solto, tá? Bom, e o terceiro pincel é o pincel do contorno. Quando você passa aquele pozinho marronzinho, né, no rosto, que é para você contornar o seu rosto e até mesmo para você esconder algumas partes ou afinar algumas partes do seu rosto, tá? O próximo pincel, o quarto pincel, é o pincel do blush, que é onde você aplica aqui nas suas maçãs, nas bochechas, tá bom? Esse pincel, ele vai ser um menorzinho, como se fosse um mini microfone, e aí ele todo redondinho, ele é pro seu blush. Rê, Oi. Na hora de aplicar o blush, sorrir ou não sorrir? Ah, esse vai ser um tema de um dos nossos próximos vídeos. Fiquem ligados para não perder. Bom, e o nosso quinto pincel é o pincel de olho. Esse pincel de olho, ele é um pouquinho mais achatadinho, então ele vai ser um pincel para você aplicar a sua sombra, né? E aí você que vai definir que tipo de técnica você vai aplicar no seu olho, tá? Existem várias técnicas para cada tipo de olho e isso também, com o tempo, nós estaremos explicando para vocês, ok? E o sexto pincel é um pincel também um pouquinho mais achatadinho, só que menor. Ele serve para você aplicar aqui no canto interno do seu olho a sua sombra ou o seu iluminador que vai passar aqui, né, para iluminar. Ou até mesmo, se você conseguir adequar ele, você pode passar aqui embaixo alguma sombra que você quer deixar aqui embaixo do lápis de olho, né? Se você quiser passar, aí você também pode usar. O pincel, ele tem uma regra, mas não necessariamente você tem que seguir à risca essa regra. Você pode se adequar, assim como eu também, com o longo do tempo, eu vou me adequando. Porque não é necessário comprar um monte de pincel e muitas vezes você vai viajar, muitas vezes você vai sair e aonde você vai levar é até mesmo dentro do carro. Não precisa você carregar um monte de pincel, né? Você vai viajar, aí você também não precisa colocar um monte de pincel na sua necessaire para levar para essa viagem. Então tudo é se adequar. Conforme você vai pegando o costume,
conforme você vai pegando a manha de mexer nesses pincéis, você também pode utilizar para outras coisas, assim como eu também faço. E muitas das vezes também tem um pincel que serve para uma coisa, mas você não achou muito legal para fazer essa certa coisa para que ele foi criado. Aí você usa como você quiser, sabe? Eu faço isso. O nosso 7º pincel é como se fosse um microfone. Ele vai ser redondinho, bem fofinho. Ele vai servir para esfumar a sua sombra aqui no côncavo, ok? E o nosso 8º e último pincel que eu vou esclarecer aqui para vocês é o pincel que ele parece um leque. Ele é assim, né? Todo abertinho. Esse pincel ele serve tanto para passar iluminador, né, na sua maquiagem, como também para você tirar alguma sombra que caiu aqui embaixo dos seus olhos, né, ou até mesmo cai às vezes um pouco nas têmporas, na bochecha, e aí ele serve para varrer. Muita gente chama ele de vassourinha, né, e aí você pode usar esse tipo de pincel para tirar a sombra que caiu. Até mesmo o glitter, muitas vezes tem gente que gosta de maquiagem com glitter e aí cai aqui embaixo, aí você usa essa vassourinha e ele sai, ok? Mas tem uns kits que vem tipo mais de 10 pincéis e você esclareceu 8. Como assim? Sim, é porque existem vários tipos, né, de tamanho. E é como eu falei, né? O olho, tem olho pequeno, tem olho médio, tem olho grande. E muitas vezes esses kits de 20 pincéis é exatamente para isso. Não somente para cada tipo de função, mas também para cada tamanho de olho. Então, no caso, esses kits seriam mais para profissionais? Sim, sim. Porque numa automaquiagem, na minha opinião, eu não acho necessário vários pincéis. Eu mesma, no meu dia a dia, eu uso só 5. Eu não uso mais que 5, né? Mas no decorrer de um atendimento, existem pincéis com 10 kits, 12 kits, 20 kits, né? E isso daí já é mais para quem mexe com maquiagem profissional mesmo. No caso desses 20 kits, 15 kits, existem vários tamanhos. E aí, é aquilo que eu expliquei pra vocês no começo do vídeo. Existem vários tipos de olho, existem vários tamanhos de olho, e aí você tem que ver, no caso de um atendimento profissional, qual pincel você vai usar no tamanho de olho da sua cliente. Mas, quando vocês forem comprar o seu kit, vocês têm que verificar qual o tamanho desse pincel. Se esse pincel não é muito grande, porque às vezes a pessoa é oriental, e por que, né, vai usar um pincel tão grande de olho se a pessoa tem um olho oriental? E vice-versa. Se a pessoa tem um olho mais ocidental, se ela comprar um kit onde os pincéis são pequenos, ela vai gastar mais tempo fazendo a sua automaquiagem. Bom, gostaram das dicas? Quais pincéis que foi explicado hoje que vocês não sabiam? Fala aqui pra gente. Ou se vocês têm alguma dúvida de algum outro pincel que não foi falado aqui também, pode estar comentando que a gente estará lendo e respondendo suas dúvidas, ok? E esse foi nosso vídeo de hoje. Foi muito bom estar aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, que foi feito especialmente para vocês. E te esperamos no próximo vídeo. Tchau! Eu acho que só kit de 20, não 20 kits. Entendeu? Gente, é 10 kits, 15 kits, 20 kits, não é 20 de kits. Não tem o que falar, tá tudo bem explicado. Geralmente você é mais. E aí, mano? Quem é assim comportadinho é eu. É verdade, né?